O assunto de hoje é inversão de acordes. Eu sou Eliton Ferreira e você está no canal Música Aprendizes. Antes que a gente aprenda a inverter um acorde, é necessário que a gente entenda como que ele é formado. Um acorde, ele é a combinação de 3 ou mais notas musicais distribuídas em intervalos de terças. As suas formações mais comuns são as tríades e as tétrades. No caso, a tríade é uma estrutura formada pela tônica, que é a nota mais grave, que dá também a tonalidade do acorde e o nome. A terça, que é o intervalo através do qual a gente consegue identificar um acorde como sendo maior ou menor. E a quinta, que é a nota que fecha essa estrutura básica. Essa é a formação das tríades. Quando a gente fala de tétrade, a gente está acrescentando mais um intervalo de terça, que no caso vai servir como um acréscimo sobre essa estrutura e vai dar uma função específica do acorde dentro de um determinado campo harmônico. Em ambos os casos, tanto nas tríades quanto nas tétrades, a tônica vai ser a nota mais grave do acorde e que vai puxar toda essa estrutura. Agora, quando a gente pega outra nota dessa estrutura, quer seja a terça, quer seja a quinta, ou quer seja a sétima, no caso das tétrades, a gente está invertendo a ordem natural como esses acordes foram construídos. Daí o nome de inversão de acordes. No vídeo de hoje, a gente vai estar estudando tanto a formação e inversão das tríades maiores e menores, e também a gente vai dar uma olhada nas tétrades, né? E nos acordes simétricos, que no caso são os acordes que são construídos somente por intervalos maiores ou somente por intervalos menores. Vamos nessa! Então, gente, vamos começar aqui a aula primeiro falando sobre os acordes básicos, né, que seriam as tríades maiores e as tríades menores. Depois a gente vai dar uma passadinha nas tétrades. E por último, a gente vai dar uma olhadinha nos acordes simétricos, que são os diminutos e os aumentados. Como vocês podem ver, a gente está aqui com uma oitava de piano, né? Só que ela está aqui voltada para o lado direito da tela, porque no canto esquerdo a gente vai dar alguns exemplos de como que esses acordes ficam no braço do violão. A gente vai usar o cajedzinho, né, como modelo para demonstrar as diferenças que existem entre esses dois instrumentos, beleza? Bom, a gente sabe que um acorde, a tríade, né, a formação básica do acorde, ela é composta pela tônica, que é a nota que dá o nome do acorde. Depois a gente segue com a terça e, por último, a gente coloca a quinta justa. No caso dos acordes maiores, a gente tem a tônica, terça maior, que fica a 2 tons de distância da tônica, né? E depois a gente segue com a quinta justa. No caso aqui, a gente está usando o acorde de dó, e para facilitar, todos os acordes que a gente vai mostrar aqui vão estar na tonalidade de dó, né? E a estrutura que a gente for mostrar aqui, a gente pode só transpor, vocês podem transpor para outras tonalidades, que vai valer para todos os outros acordes. Enfim, a gente tem aqui o acorde, a tríade de dó maior, na sua posição fundamental, certo? Onde a tônica vai ser a nota mais grave desse acorde, dessa estrutura aqui que a gente formou. Se a gente colocar a nota Mi como ser nota mais grave, a gente vai tirar a tônica daqui e vai colocar aqui na ponta do acorde, deixando a nota Mi, que é a terça maior, como nota mais grave dessa estrutura. No caso, a gente fez aqui a primeira inversão. Esse é o Dó maior na sua primeira inversão, ou Dó com baixo em Mi. No caso, a gente chama de primeira inversão porque justamente é a primeira possibilidade, né? Essa daqui é a primeira possibilidade de inversão que a gente pode fazer com esse acorde, com essa estrutura, colocando a terça maior como sendo a nota mais grave desse acorde. Se a gente tirar o Mi dessa posição aqui, colocar na ponta e deixar a nota Sol como sendo nota mais grave, a gente está fazendo o Dó maior com baixo em Sol, ou no caso, o Dó na sua segunda inversão. Lembrando aqui que tanto a primeira inversão quanto a segunda inversão, elas não alteram os componentes do acorde.
Elas só alteram, no caso, a posição de cada componente dentro desse acorde, né? O estado fundamental é onde a tônica vai estar encabeçando o acorde. A primeira inversão vai ser com a terça maior encabeçando o acorde. E a segunda inversão vai ser com a quinta encabeçando o acorde. No caso, como sendo a nota mais grave. E a gente pode, por exemplo, voltar aqui o acorde de Dó na sua posição original, né? Aqui na outra oitava, então vamos voltar para a posição onde a gente estava antes. Agora, se a gente fizer aqui esse estudo com os acordes menores, a gente vai ter a mesma situação. A gente tem, no caso aqui, tônica, terça menor e quinta justa, no caso do acorde de Dó menor. Se a gente colocar aqui o Mi bemol como sendo nota mais grave, a gente vai deixar o acorde de Dó menor na sua primeira inversão, ou no caso, Dó menor com baixo em Mi bemol. E se a gente fizer a segunda inversão, a gente está fazendo o Dó menor com baixo em Sol, né? Ou no caso, o Dó menor na sua segunda inversão. Isso aqui vale para tríades. Agora, vamos voltar aqui para o ponto de vista dos acordes maiores, né? Dessa vez, a gente vai colocar aqui a sétima. Vamos começar aqui com a sétima maior, né? Onde a gente vai ter aqui 3 possibilidades de inversão. Porque o estado fundamental não é uma inversão, né? É o estado original do acorde. Aqui a gente tem as notas Dó, Mi, Sol e Si na sua posição original. Se a gente colocar o Mi como sendo nota mais grave, a gente tem o Dó com sétima maior e baixo em Mi, no caso é o Dó maior com sétima maior, na sua primeira inversão. Repare que esses acordes aqui, eles têm um cluster, né, na sua ponta, né, no caso aqui entre a sétima maior e a tônica, no seu estado original, mas quando a gente está tocando no teclado, a gente segue outros voicings, né, sendo que no violão também a gente segue uma outra estrutura, mas a gente colocar aqui o teclado, né, o piano virtual, somente para demonstrar como que é visualmente ou estruturalmente as possibilidades de inversão desse acorde. Se a gente, agora vamos aqui para a segunda inversão, né? Se a gente colocar o baixo em Sol, a gente está fazendo a segunda inversão do acorde de Dó maior com sétima maior, né? Nesse caso aqui é Dó maior com sétima maior, baixo em Sol, beleza? E se a gente puxar para cá, a gente vai ter o mesmo Dó maior com sétima maior, né? Só que com baixo em Si. Lembrando sempre que o cluster, né, que são essas duas notinhas aqui juntas, né, elas vão estar presentes em todas as versões desse acorde aqui, beleza? Bom, agora se a gente trabalhar aqui com esse cluster abaixando meio tom aqui do Si, a gente vai abrir um espaço de um tom entre o Si bemol e o próximo Dó. A gente não vai ter mais o cluster, mas as possibilidades de inversão também serão as mesmas. A gente tem aqui o estado fundamental em primeiro lugar. Se a gente inverter, vai ter o Dó com sétima na sua primeira inversão, com baixo em Mi. Depois a gente vai ter o Dó com sétima, baixo em Sol, como sua segunda inversão. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Dó com sétima, baixo em Si bemol. Agora, um ponto interessante que eu posso falar sobre esse acorde aqui é que ele também pode ser classificado como sendo um outro acorde, né? Se a gente observar, se a gente interpretar, né, esse Si bemol como sendo uma tônica de um acorde, a gente vai ter uma outra estrutura aqui sendo interpretada, digamos assim. Mas isso aqui já é um outro assunto, né? Isso aqui se trata de acordes disfarçados. Bom, a mesma situação aqui em inversão, né, a mesma possibilidade de inversão, a gente encontra nas tétrades menores. A gente tem aqui o Dó menor com sétima maior no seu estado fundamental. Se a gente colocar aqui o Mi bemol como nota mais grave, a gente vai fazer ele na primeira inversão. Se colocar o Sol como nota mais grave, vamos fazer na segunda inversão. E se colocarmos no Si como sendo nota mais grave, a gente tem a terceira inversão. E a mesma situação também vai se repetir nos acordes aqui com sétima
menor, beleza? E nesse caso aqui, da sétima menor, a gente já vai ter uma outra situação bastante peculiar, que a gente pode tratar em outro vídeo, né, falando sobre acordes disfarçados, porque tem muito disso, né, que é uma tríade natural, seja maior ou menor, com a sua sétima no baixo, a gente já tem um outro tipo de acorde, mais tensionado, né, só que por via de facilidades, a gente interpreta esse acorde como sendo um acorde X com a sua sétima menor no baixo. Beleza? Mas aí já é um assunto para outro vídeo que a gente pode tratar futuramente, falando sobre acordes disfarçados. Bom, agora falando sobre os acordes simétricos, eles são aqueles acordes que você basicamente não consegue inverter, porque quando você inverte, você vai criar um outro acorde. Nesse caso aqui, a gente tem, começando aqui pelo Dó diminuto, né, a tríade diminuta, a gente tem o Dó, o Mi bemol e o Sol bemol. Se a gente inverter, colocando o Mi bemol na ponta, a gente tem um Dó diminuto, só que no caso ele está, digamos, incompleto, né? Vamos falar essa palavra, né? Digamos assim, ele está incompleto, porque faltaria um Si dobrado bemol aqui no meio, mas isso aqui já é uma outra história, né? A gente vai ver isso aqui nas tétrades diminutas. E a mesma situação também se repete aqui, quando a gente vai trabalhar com ele no baixo em Sol bemol, onde a gente tem o acorde de Sol bemol diminuto, só que sem a presença do Lá, que deveria estar aqui. No caso, o acorde diminuto em si, ele é uma tétrade. Existe a tríade diminuta e o acorde diminuto em si, que é uma tétrade. No caso da tétrade, a gente consegue enxergar de uma maneira mais detalhada essa questão da impossibilidade de inversão dos diminutos. Por quê? Porque a gente tem aqui o Dó diminuto, né, completo, né, a tétrade. Se a gente inverter, a gente tem o acorde de Mi bemol diminuto. E se a gente inverter de novo, a gente vai ter o acorde de Sol bemol diminuto. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter o acorde de Lá diminuto. Ou no caso, pensando no Dó como tônica, a gente teria um Si dobrado bemol diminuto. Mas nesse caso aqui a gente pode interpretar mais facilmente pensando nesse acorde como sendo um Lá diminuto. Observe que a relação de distância, né, os intervalos que existem nesses acordes, todos eles são de terças menores. A gente tem isso tanto nas tríades quanto nas tétrades. Só que a gente consegue inverter esse acorde de uma maneira mais estruturalmente condizente com a sua origem, sendo eles no formato de tétrade. Beleza? A mesma coisa acontece com os acordes aumentados. Só que nos acordes aumentados a gente tem uma facilidade maior. Por quê? Porque a gente só tem 3 notas, né? Porque se a gente for colocar aqui tônica, terça maior, a quinta aumentada, fazendo o intervalo de terça maior também, né? Entre a terça original do acorde, em relação à sua tônica, na próxima terça maior que a gente vai encontrar aqui, partindo dessa quinta aumentada, vai ser uma terça maior dela. Então a gente tem um acorde simétrico formado somente por terças maiores. Observe a correlação, né? Entre a tônica e a terça maior, a gente tem um intervalo de terça maior, óbvio. Entre a sua terça maior e a quinta aumentada, também existe uma terça maior. E por último, a gente tem entre a sua quinta aumentada e a oitava, outra terça maior. Isso significa dizer que esse acorde é impossível de ser invertido. Por quê? Porque se você pegar esse Dó aumentado aqui, você inverter, colocar ele com baixo em Mi, você vai fazer o Mi aumentado. E se você colocar o baixo em Sol sustenido, você vai fazer o Sol sustenido aumentado. E no caso das tríades diminutas, quando você inverte, você meio que abre um buraco onde você poderia colocar mais uma terça menor, mas isso fica, vamos dizer, intrínseco, né? Fica mais fácil a gente pensar no diminuto realmente como sendo uma tétrade. E a tríade basicamente seria uma espécie de complementação para um outro acorde. Um adendo que eu poderia falar aqui também, né, seria, no caso, os acordes com a inversão nas suas notas de tensão, que seria a nona, 11ª, 13ª e etc. Esse assunto
ele pode ser debatido em outro vídeo, porque a gente está falando aqui no caso de acordes disfarçados, onde a gente está trabalhando outras estruturas mais complexas que normalmente o pessoal acaba chamando por nomes um tanto, vamos dizer, contra-ortodoxos, né? Ou não naturais, não tão naturais conforme aquilo que a gente conhece dentro da harmonia tradicional. Mas esse assunto aqui pode ser tratado em um outro vídeo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que esse conteúdo possa ter sido útil para o seu desenvolvimento teórico e prático no conhecimento dos estudos musicais. Na próxima semana a gente vai estar aqui de volta com mais um conteúdo que com certeza vai lhe ser útil. E por causa disso, nós pedimos, se esse conteúdo lhe chamou a atenção, se você caiu aqui de paraquedas no canal agora, seja bem-vindo. Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que você conheça e que estejam estudando música também. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até a próxima semana, galera. Somos todos Música Aprendizes.